Olá, gente, tudo bem? Aqui é o Dr. Pedro Geisel, da Geisel Clínica, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre VPPB, vertigem posicional paroxística benigna. O que vem a ser a VPPB? Bom, primeiramente a VPPB ela é caracterizada pela presença do desprendimento dos cristais, dos microcristais que nós temos dentro do labirinto, dentro de posições específicas do nosso labirinto, chamados otolitos. Eles são extremamente pequenininhos, eles são microscópicos, e como se fosse poeira de granito mesmo, pó de granito. E eles estão presentes em locais estratégicos dentro do nosso labirinto, e é o deslocamento desses microcristais no labirinto que dão a informação ao nosso sistema nervoso central sobre a nossa posição corporal no espaço. E o que acontece na VPPB é que esses microcristais eles se deslocam, eles se desprendem do local original onde eles deveriam estar, e eles acabam estimulando áreas que não devem ser estimuladas, digamos assim. E com isso você acaba tendo uma tontura que ocorre principalmente pelo movimento brusco da cabeça. Então, ela é uma tontura com características geralmente rotatórias, com duração de poucos segundos, em alguns casos associadas a náuseas e vômitos, mas geralmente de curta duração, e o paciente ele experimenta essas tonturas principalmente quando faz movimentos bruscos com a cabeça, movimentos de levantar a cabeça, de girar, muito comum um relato quando levanta da cama, quando vai à noite ao banheiro para levantar da cama e sai e movimenta a cabeça, ou de manhã cedo quando acorda. O tratamento desse tipo de vertigem é basicamente a reposição, o reposicionamento desses cristais do labirinto no local correto. A gente chama de manobras de reabilitação vestibular, ou as manobras de reposição canalicular, que são os canalículos onde esses cristais devem estar presentes. E você consegue, em posição específica desses canalículos, o reposicionamento desses cristais e a melhora clínica do paciente. Geralmente, com poucas sessões de manobra, que a gente chama, essas manobras de reposicionamento, o paciente melhora o seu quadro clínico. Então, o tratamento dessa VPPB é basicamente mecânico, né? Não é, o medicamento não cura o paciente, o medicamento não resolve o problema. O medicamento pode ser utilizado assim numa fase inicial do quadro para trazer um pouco de conforto sintomático ao paciente, mas o tratamento básico é o reposicionamento desses cristais. Então a VPPB é a causa mais comum de vertigem de origem labiríntica, atinge uma parcela significativa da população, geralmente na população, né, em mulheres e população com mais idade em razão de alterações hormonais, metabólicas. Fatores emocionais também estão associados, podem estar associados a esse tipo de vertigem. E outras causas também que são frequentes são acidentes, quedas, contusões, traumatismos, movimentos bruscos com o corpo, um movimento de chicote com a cabeça, por exemplo, numa batida de carro, um acidente de moto, enfim, qualquer fator que predisponha o desprendimento desses microcristais podem causar a VPPB. Tá certo? Então, desde alterações metabólico-hormonais, emocionais e mecânicas propriamente dita, como os traumatismos, os movimentos bruscos da cabeça, tá certo, gente? Então, é um quadro simples de diagnosticar e simples de tratar e melhora bastante a qualidade de vida do paciente. O que é importante a gente lembrar é que a VPPB muitas vezes está associada a outras causas de labirintopatia e muitas vezes ela é só a pontinha do iceberg. Portanto, quando a gente atende o paciente com VPPB, a gente também deve afastar outras labirintopatias concomitantes. Por exemplo, doença de Meniere, que é a pressão alta dentro do labirinto, ou seja, essa pressão dentro do labirinto, do líquido que está dentro do labirinto. O labirinto é uma cavidade fechada, com o líquido dentro dela, chamado endolinfa, e no fundo desse líquido ficariam os cristalzinhos, grosseiramente falando, didaticamente falando para vocês. Então, se você tiver um paciente com doença de Meniere, onde ele tem um aumento de pressão desse líquido dentro do labirinto, isso pode predispor ao desarranjo desses cristais e, consequentemente, a ocorrência da VPPB concomitante a um quadro de doença de Meniere, por exemplo. Nas enxaquecas vestibulares, como num outro vídeo que eu preparei para vocês, perdão, falando um pouquinho sobre enxaqueca vestibular ou migrânia vestibular, é comum a coexistência da VPPB também. Então você precisa entender que a VPPB muitas vezes é só a pontinha do iceberg e merece também atenção, tá bom? Tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus, um beijo grande. Para qualquer dúvida, estamos à disposição. Obrigado, tchau, tchau.